Após chamar Dona Benedita da Silva, alguém com mais de 40 anos de vida política, de Chica da Silva, Carla Zambelli se desculpa, dizendo que trocou o nome. Tá. Certamente não deve haver nenhuma relação com o fato da Benedita ser negra, igual a ex-escravizada do século XVIII, a Chica da Silva. Confia. Vamos ouvir mais informações com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Boa tarde, Daiane Oliveira. Sempre muito elegante. Boa tarde. Oi, pessoal, como vocês estão? Mas, infelizmente, né, a gente começa, de fato, com a Carla Zambelli fazendo mais uma, né? Mais uma. Dessa vez, mais uma, só para variar. Dessa vez, a Zambelli, durante uma live, ela resolveu, né, fazer um trocadilho ali, mas que ela disse que não foi intencional, ela pediu desculpas, mas o trocadilho, coincidentemente, foi trocar o nome da Benedita da Silva, que é uma mulher com mais de 40 anos de carreira política, que, por exemplo, a Benedita da Silva ela é uma das poucas pessoas, por exemplo, casada com alguém famoso, que a gente não ouve falar sobre a relação pessoal da Benedita. Que ela conseguiu construir também. Ela é casada com Antônio Pitanga, com o ator. Ela construiu também. Você não sabia, é sério. Ela construiu também a carreira política dela e conseguiu se distanciar de um estereótipo de misoginia e machismo que é muito comum na política, a ponto de poucas pessoas, inclusive, saberem disso, né? Mas ela tem um casamento aí com Antônio Pitanga, por exemplo. E quando a gente vai analisar a vida da Benedita da Silva, ela chegou, por exemplo, num patamar de ser uma governadora do Rio de Janeiro, de um estado como o Rio de Janeiro, que é um estado com várias complexidades, e um estado que elege, por exemplo, o Witzel e Pezão na história mais moderna, né? Então, assim, é um estado bem complicado, e além de também ter sido vice-governadora, além de ter sido uma parlamentar, né, já foi senadora, e por aí vai, né? Tem algumas questões aí que são interessantes nessa fala da Zambelli. Mas primeiro a gente vai ouvir o vídeo da Zambelli, assim, primeiro, né? Peço desculpa, gente, são poucos segundos, mas só para a gente ouvir realmente o que ela falou. Ai, vamos lá. Vamos ver se funciona aqui no... Não funciona no vertical. Vamos pôr no normal aqui. Vamos lá. Ai. Não, tá sem som? Sem som? Voltei. Aí. Vão ter poder de fala, né? Eu não vou falar. Eu não vou falar porque provavelmente não sei, né? Por que eu não vou falar, mas parece que já foi montado pela Secretaria da Mulher, que é a Chica da Silva. E aí eu... Daiane, você está montando. Vocês têm noção do que é isso? Isso. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do absurdo que essa pessoa fala nesse momento? Então, né, a Zambelli está criticando uma reclamação aí de que houve um evento em Maceió, que seria um momento em que ela deveria falar, porque ela gostaria muito de falar, porque, né, quando ela fala, não tem esse espaço para fala, porque foi organizado para a Secretaria da Mulher. Então, uma das pessoas na organização do evento foi, sim, a Benedita da Silva. O que ela reclama de espaço de fala, na verdade, eu já questiono a Zambelli quando ela começa a falar sobre esse espaço de fala. Porque ela fala o quê, amiga? Tem o quê para falar, né? A gente já questiona essa própria construção. Mas o problema, né, posteriormente, foi justamente o trocadilho que ela faz, e ela depois foi para as redes sociais, ela foi para o Twitter colocando, né, que ela pediu desculpas pela confusão, né, ela respondeu, inclusive, o próprio tweet da Benedita da Silva, dizendo que pediu desculpas pela confusão do nome e disse que passa longe de querer ofender o que ela falou, a Benedita da Silva. Só que, para quem não sabe, Chica da Silva, a história da Chica da Silva é de uma mulher escravizada, sabe? Quando a gente tem uma mulher negra numa posição ali de poder, uma posição, inclusive, de prestígio dentro do PT, a gente até falou semana passada aqui, né, que teve uma fala do presidente Lula, de que tem certas dificuldades de encontrar mulheres e negros para a sua gestão, é importante a gente lembrar que, dentre um espaço muito importante no PT, está a Benedita da Silva, que é uma cúpula do movimento de mulheres, que tem ali uma frente parlamentar de mulheres, que é uma frente muito forte, e tem os principais nomes, além das mulheres,
dos partidos de esquerda apoiando, estando junto daquela expressão ali. E a Benedita é uma das pessoas que faz essa linha de frente, né? Como eu falei, pessoa de 40 anos de experiência, uma conhecida articuladora política e que deveria, inclusive, ser muito melhor utilizada dentre a sua própria construção do PT nesse momento. Não vou dizer neste ano, porque, logicamente, a gente também compreende que teve algumas articulações, ela ficou doente no começo do ano, algumas outras articulações, é uma pessoa que já está com 80 anos, isso não quer dizer nada, que o Lula também, mas algumas pessoas, a depender do cargo, da idade, dizem, não quero mais ficar viajando para Brasília e voltando para o Rio todo dia, vou, né, declinar do convite. A gente não sabe mais ou menos como foi esse processo, mas é uma pessoa que poderia ter sido, nos últimos anos, muito melhor utilizada pelo próprio partido, isso é inquestionável, inclusive. E aí, só por uma raivinha ali da Zambelli, porque não tinha uma fala na reunião de mulheres parlamentares, né, que é o P20, que aconteceu em Maceió, ela resolveu sair atacando, se tendo esses, né, desentendimentos ali de uma fala, né, um erro, né, a gente vai falar de tacar nesse momento, até pelo menos que siga o processo aí que a Benedita da Silva já informa que vai acontecer. A Benedita da Silva, logicamente, né, com toda uma articulação ali, se sentiu ofendida e não é para menos. Vamos lembrar que Benedita é uma mulher negra, assim como a Chica da Silva, mas a comparação é de uma pessoa escravizada. E aí ela informou que as medidas necessárias, a correção necessária será tomada. A gente vai mostrar rapidinho, mas antes eu acho que vale a fala da Aniele Franco. Vamos ouvir o que a Aniele Franco fala? Vamos lá. Posso deixar de iniciar minha fala sem dizer que Benedita da Silva, que me viu criança, é uma deputada a qual eu tenho muito carinho e respeito. E quando fazem qualquer menção ou comparação de Chica da Silva, essa mulher que foi inteligente, estrategista, né, que lutou e sobreviveu ali às mazelas do racismo que assola o nosso país, sem também fazer cor à sua fala, deputada Daiane, repudiar e dizer que, assim como Benedita, como Jefferson, como Vini Júnior, como Dandara, como Marielle, como Bianca, Marinette, a gente resiste nesse país que insiste em dizer que o racismo não existe. Mas a gente está aqui para comprovar e, ao invés de sermos vítimas do racismo, seremos algozes, né? E é por isso que o Ministério da Igualdade Racial existe também e resistirá por muitos anos. Muito bom. É uma fala bonita, né? E, mais uma vez, lembrando da expressão e da potência que é a Benedita da Silva. Tem um outro evento também que eu já ia esquecendo de citar, que é o seguinte, em 2020, Ana, teve... alguém foi entrevistar o Antônio Pitanga, né, o esposo da Benedita, e aí perguntaram sobre a relação política, etc e tal, e ele falou, olha, se o Lula pedir, Benedita pode ser vice de Freixo aí, viu? Ou seja, mostrando o quanto ativa na política a dona Benedita ainda está, e às vezes algumas vontades que ela pode ter e que muitas vezes pode não ter sido ouvida internamente, mas vale lembrar que é ainda uma das mulheres mais expoentes na política e com maior referência ao longo desses 40 anos. É esse que, gente, me incomodou horrores, porque é impossível uma pessoa que está na política não saber o nome da dona Benedita da Silva, né? Me desculpe aí, Zambelli, desculpas, como o Davi do chat falou. Desculpas aceitas, falou Valdarco. Mas, dado o histórico da Zambelli, eu acionaria o Conselho de Ética e eu acredito que a dona Benedita vai seguir todos os ritos mesmo. Porque aí tem a matéria que ela já, a entrevista que ela deu, né, que saiu no UOL, inclusive, que é justamente esse ponto que ela traz, né? Que as correções vão ser solicitadas, né, as medidas vão ser tomadas, e é o mínimo que a gente espera diante de todo um cenário de um Brasil que ainda é extremamente violento para com as mulheres, sobretudo com as mulheres negras, né? Que a gente já soma sexismo com racismo, e aí é um combo completo para desumanização, para violências, né, simbólicas, para esse tipo de racismo recreativo, que parece uma brincadeirinha, só foi um trocadilho, não foi por querer, né? E às vezes acaba passando porque é muito natural e introjetado, né, na nossa cultura. Mas como o racismo é estrutural, ninguém é racista no Brasil, aí é um outro problema, que é realmente provar até que ponto, né, essa pessoa ela foi violenta ou não para com essas pessoas, né, para com nós, mulheres negras, que é realmente absurdo. Mas a gente já sabe, pelo menos a Benedita da Silva vai
seguir com esse processo, né, com esses ritos judiciais aí adiante. Recebeu muito apoio de outros parlamentares, o que também é muito legal nesse momento, que é você perceber que as outras pessoas na política, pelo menos, reconhecem, né, a trajetória e toda a luta da dona Benedita, né, nesse país, e o presidente Lula, dentre outras pessoas, inclusive o presidente Lula falando, né, sobre a sua jornada, sobre a sua trajetória, que é bem interessante. Que bom que ele agora, pelo menos, reconhece que existem nomes de mulheres negras, né, por aí. Pois é. Não tem como justificar, né, Daiane? Mesmo que ela tente dizer assim, foi um lapso, tal. O lapso já diz quais são as associações mentais que ela faz. Né? Mesmo que você tentasse considerar como um lapso, já fala também quais são as associações que ela faz ao pensar na Benedita da Silva, né? E aí isso também está explícito ali. E tá certíssima, a Benedita tem que né, abrir os caminhos necessários aí também, porque, de novo, também não é a primeira vez que a Zambelli, né, tem esse tipo de atitude. Lembramos que ela também, né, perseguiu um jornalista negro armada, né, na rua, na véspera da eleição passada, né. Então, assim, um pé atrás é absolutamente justificado, né, Zambelli? Enfim, ficamos por aí, Daiane? Ficamos por aqui. Antes disso, eu tenho um recadinho do coração para vocês. Vocês têm um momentinho para falar sobre a TV Cringe Brasil? Tem? Espero que vocês tenham, porque eu estou abrindo o link nesse momento. Eu estava distraída e esqueci de abrir o link da TV Cringe, mas eu queria convidar vocês para conhecer a nossa TV Cringe, que é o nosso segundo canal aqui no YouTube. Tá aqui, ó. Vou apertar o botão certo, hein? Ó, atenção. Ó o botão certo. Essa é a TV Cringe, nosso segundo canal aqui no YouTube. A gente tá levando para lá os nossos vídeo ensaios com um pouquinho de react, com um pouquinho de estética da TV dos anos 90. É um pouco do meteoro do passado, mas também um pouco do meteoro do futuro. O Teobaldo está deixando o prédio. E fica o convite para vocês conhecerem lá o nosso trabalho na TV Cringe Brasil. É difícil começar de volta aqui nessa distinta plataforma de vídeos, então apreciamos o seu carinho com a TV Cringe Brasil. Muito obrigada. Chat, a gente volta em instantes.